noite, meus preciosos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma grande satisfação estarmos mais uma vez juntos nessa programação de fé. Programação que tem por objetivo único levar a conhecimento de todo aquele que puder parar e dar crédito o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho que começou a ser anunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, passando aos seus apóstolos durante todos os períodos até chegar em nossos dias. O único Evangelho que pode realmente nos conduzir de volta a Jesus Cristo. Então, nessa programação de fé, nós vamos começar mais esse tempo, confiando que Deus moverá mais uma vez um óleo a nosso favor. A gente declara que Deus é o mesmo Deus. And your life applied in His hands to be, Lord, I am the clay, thou art the potter. E tem deixado sua vida em suas mãos, dizendo: Senhor, eu sou o barro e tu és o oleiro. Then that's what you will. Faith will never move. It'll stand right there. Então peço o que desejar. A fé nunca se moverá, ficará exatamente lá. Circumstances will seem to fall from right and left, but that faith never moves because you're certain that He's God. Embora as circunstâncias à direita e à esquerda sejam adversas, porém a fé não se moverá, porque você está certo de que Ele é Deus. If He's God, He keeps His promise. Ele guarda sua promessa. Can't make a promise and break it. If He's God, He's got to keep His promise. Ele não pode fazer uma promessa e logo quebrá-la. Se Ele é Deus, terá que permanecer fiel à sua promessa. Oh, I love that. Oh, quanto amo isso! Got to stay with it. Ele tem que permanecer firme. Made His offerings, He done everything. He knew that He was right. Jó havia feito seus sacrifícios, havia feito tudo que se tinha que fazer. Ele sabia que ele estava correto. Here come the church members by, some of the churches of other denominations. Vieram alguns membros das igrejas, alguns que eram membros das igrejas denominacionais visitá-lo. Said, Job, you might as well confess that you're a sinner. E lhe disseram: Jó, o que tu deves fazer é confessar que estás em pecado. Or God wouldn't let you be punished like this unless you was a sinner. But Job, Porque de outra maneira Deus não... Amém, amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma expressão que hoje já se tornou comum e até como que espontânea na boca daquele que conhece o Evangelho. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre o quê? Que vitória é essa que Deus nos dá? Deus nos dá essa vitória e por meio de quem essa vitória é concedida? Bem, nós sabemos que Deus, Ele, sendo Deus, conhecedor do fim desde o princípio, Ele sabia de tudo que nós iríamos passar. Quando falo nós, falo a humanidade. E o terrível tombo que a humanidade teria ali no Éden, e que durante todo esse período que perfaz hoje, esses nossos tempos, quase que 6.000 anos, a humanidade estava tentando se pôr de pé. E quando Deus apresentou a Adão o Éden, e Adão viu toda aquela majestade, tudo aquilo feito com tamanha maestria, e a Adão ficou atribuído reger tudo aquilo, Deus deu a Adão o poder, o direito, a liberdade
de fazer tudo aquilo. Ele só tinha uma ressalva. Ele não poderia tocar naquela árvore que estava no meio do paraíso. E quando Deus apresentou aquilo a Adão e determinou a ele que ele não tocasse naquela árvore, Deus lhe deu uma promessa. E Deus disse para ele: Adão, tudo tu pode fazer, tudo tu pode tocar, tudo está em tuas mãos, você pode reger a tudo, só que você não pode tocar nem se aproximar dessa árvore que está no meio do paraíso, porque no dia que tu tocar, tu morrerá. E isso ali, Deus cumpriu. Era uma promessa? Sim, era uma promessa. Era uma sentença? Se tornou aquela promessa, passou a se tornar sentença no dia em que o homem pecou. E desde aquele dia a humanidade ela veio com grandes lutas e provas e sempre tropeçando e caindo no mesmo local. Nunca foi capaz um homem de poder passar por todo o curso de sua vida sem tropeçar, sem falhar, sem errar, sem se afastar de Deus. Mas quando Deus viu aquilo, e ele tinha que cumprir aquela promessa que ele fez a Adão, de que ele pagaria aquele preço de morte, e aquilo se tornaria uma sentença sobre ele, Deus amou tanto aquele homem que ele prometeu em um tipo para aquele homem a sua redenção. Quando ele sacrificou aquele cordeiro, quando ele pegou aquele cordeiro, golpeou aquele cordeiro, tirando dele tudo o que lhe protegia, que eram as suas vestes, e protegendo a Adão daquela forma, e sua esposa, Deus naquele exato momento também estava fazendo uma promessa a Adão, em um tipo, de que Deus jamais se esqueceria de Adão, e que ele faria de tudo para ter Adão novamente naquele companheirismo santo que ele tinha antes dele ter que cumprir com aquela promessa feita a Adão de morte. E quando nós olhamos para os profetas, nós vemos que eles foram a boca de Deus, justamente trazendo esse homem para perto de Deus. Meu amigo ouvinte, quando nós vamos no livro de Jeremias, nós vemos claramente o quão atento está Deus para as suas promessas. Deus chegou ao profeta Jeremias e disse: Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Naquela visão, Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Então nós percebemos que Deus sempre falou através de tipos. Ele sempre prometeu suas coisas para os seus filhos e as ocultou daqueles que são rebeldes e que não têm entendimento espiritual e que não se rendem a Deus. Por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então Deus disse para Jeremias: o que vês, Jeremias? Jeremias disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse: vistes bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Agora, em hebraico, a palavra amendoeira, que é shodek,
Shodek significa aquele que está vigilante ou vigiando. Então, quando Jeremias viu aquela vara de amendoeira, aquilo estava mostrando em um tipo para ele que Deus estava vigiando as suas promessas. Em um tipo. Deus sempre falou assim. E quando Isaías veio, Isaías, ao se deparar naquela visão e expressá-la em Isaías 53, aquilo ali perturbou tanto as pessoas que liam aquilo, que nem mesmo o eunuco soube determinar o que era aquilo. Ora, o eunuco ia a Jerusalém levar as suas ofertas. Muito embora ele não podia entrar no templo, mas ele era recebido, porque ele trazia dádivas. E nenhum dos sacerdotes souberam explicar aquilo. E o que era aquilo? Deus velando suas promessas para cumprir, deixando tudo em um tipo. Agora, sem profecia o povo se corrompe. Isso é claro. Meu amigo, Deus nesses últimos dias, para não deixar o povo corrompido e restaurar a fé desse povo que havia se afastado de volta à fé dos pais, os apóstolos, podendo assim Deus tratar abertamente com seu povo, como ele fez ali com os apóstolos, porque os apóstolos interpelaram: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas, por tipos? Jesus disse: a eles não é dado conhecer os reinos dos céus, mas a vós vos é dado. Por quê? Porque eles tinham recebido aquele profeta, o profeta que o próprio Moisés disse. E lhes abriu a palavra, abriu o tipo e cumpriu assim a promessa diante dele. E o irmão Branham, na mensagem Esteja Certo de Deus, ele diz assim no parágrafo 65: a fé nunca se moverá, ficará exatamente lá. Ela crê na promessa. Agora, por que nós cremos na promessa? Porque hoje nós temos o nosso entendimento espiritual aberto e nós vemos tudo com grande clareza diante de nós. E sabemos que Deus tem cumprido todas as suas promessas para os nossos dias. Por quê? Porque Deus tem nos enviado um profeta, cumprindo o que ele mesmo profetizou ali em São Mateus, capítulo 17, versículo 11, que ele enviaria Elias para fazer o quê? Para restaurar a lei? Não. Mas Elias iria restaurar. Então aquele Elias estava por vir. E quando a gente chega no livro de Atos, no capítulo 3, começando a partir do versículo 19, a Bíblia diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Do que ele estava falando ali? Da segunda vinda de Cristo, o qual convém que o céu contenha até. Então estava por vir o tempo da restauração de todas as coisas. Então, esse tempo, ele precederia o quê? A segunda vinda de Cristo. E o que faria essa restauração? Quem faria isso? Jesus disse: Elias fará. Elias restaurará. Elias mostrará abertamente tudo o que estava ali escondido em tipos. E isso era uma promessa. Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E hoje nós temos esse entendimento.
E quando nós olhamos e vemos todas as diversidades que está em nossa volta, e percebemos que em nós mesmos não existe capacidade para resolver os nossos problemas. E como o próprio apóstolo Pedro disse, Senhor, se a salvação é dessa forma, nenhum homem pode se salvar. Jesus disse, é verdade, Pedro, nenhum homem pode se salvar. Mas Pedro, lá no Éden, Deus fez uma promessa. Quando Deus matou aquele cordeiro, para sacrificar aquilo e cobrir a Adão, aquilo foi uma promessa. E ela será cumprida nesses dias. Jesus estava ali diante dele. A promessa de Deus feita há 4.000 anos antes a Adão e a sua raça. E estava cumprindo ali. Agora, no parágrafo 66, o irmão Branham diz, no finalzinho ele diz, Deus não pode fazer uma promessa e logo quebrá-la. Se ele é Deus, terá que cumprir e terá que permanecer fiel à sua promessa. Ora, ele cumpre as suas promessas. O problema é que o cumprimento das suas promessas não são como o homem imagina, ou predetermina, ou pensa que vai ser. Porque aquilo está velado diante dos seus olhos. E ele não consegue ver abertamente. Mas nós temos uma promessa. Como nós vamos saber olhar isso? Meu amigo, ouvinte, meu irmão de fé, nós precisamos olhar pelo olho profético. Porque é a única forma que Deus revela seus segredos ao seu povo. Foi isso o que ele diz ali no livro de Amós. Quando ele mostrou que aquele atalaia estava pronto e observando, ele disse, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar, olha, os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, por onde passa o segredo de Deus? Por um profeta. E o que aquele profeta faz com aquele segredo? Aquele profeta abre aquele segredo e mostra para o povo a promessa de Deus se cumprindo nos seus dias. E aquilo se torna vivo. Ora, Deus tinha nos prometido em sua palavra que ele nos enviaria um profeta para tirar da confusão que esses dias iriam trazer ao homem. Ao ponto de que o homem deixaria de ouvir a sã doutrina para ouvir doutrina de demônios. E o que poderia tirar o homem dessa confusão? Um profeta. Para fazer o quê? Para abrir a palavra, mostrando o quê? Que Deus continua velando sobre sua palavra. Para fazer o quê? Para cumprir as suas promessas. E hoje a Bíblia é o livro mais atualizado que existe. Eles lançam um programa, a ciência lança um programa, lança um aplicativo e logo eles têm que lançar em seguida uma atualização. Por quê? Aquilo ficou para trás. E logo é a atualização 3.1, 3.5, 5.3, porque aquilo rapidamente fica desatualizado, ultrapassado. Mas isso não acontece com a palavra. Por quê? Porque Deus vela sobre sua palavra, sobre suas promessas para a cumprir. Agora, precisamos ter o olho espiritual para ver Deus cumprindo suas promessas nesse dia. A Bíblia é tão atualizada que quando Deus, ali em São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, quando ele deu aquela escritura, os apóstolos saíram adiante, depois de serem revestidos do Espírito Santo,
entraram nos calabouços, entraram nas arenas, foram devorados por leões, foram queimados vivos, mas aquilo continuou ecoando, sendo cumprido na vida de cada pessoa que poderia se firmar nas promessas de Deus. E o que foi dito ali? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho e for batizado como o evangelho manda, será salvo. Essa foi uma promessa dada por Jesus Cristo aos apóstolos e que continua ecoando até os dias de hoje. E quando aquela multidão estava ali em Jerusalém e viram aqueles apóstolos cambaleando, e Pedro discorreu o evangelho, apresentou essas promessas para eles. Olha, esse povo não está embriagado, mas isso é o que disse o profeta Joel. É a promessa de Joel, que Deus derramaria do seu espírito a toda a gente. E o povo fez o quê? Creu na promessa. Viu a promessa ali, fresquinha diante deles. Por quê? Porque Deus tinha levantado um homem e ungido aquele homem para abrir a palavra para o povo. Agora, quando aquele homem abriu a palavra, o que foi que ele levou o povo? Ele levou lá para São Marcos 16. Ele levou para São Mateus 28, 19. Ele levou de volta o que Jesus tinha prometido. Ele disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, olha o que ele disse. Não, mas isso foi só para o tempo dos apóstolos. Isso não é para agora. Isso foi para os judeus aceitarem a Jesus. É o engano religioso, hoje em dia, fazendo o povo errar os seus passos do caminho. Mas olha o que Pedro disse. Porém, essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ora, meus irmãos, deixa eu ler aqui para ficar bem claro. E disse Pedro, Atos 2:38, e disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olhe como Deus está velando sobre sua promessa para cumprir. Olha o que ele disse. Porque essa promessa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, olha, porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Meu amigo ouvinte, meu irmão, Deus está chamando hoje? Está? Então essa promessa é para ser cumprida nesses dias, sobre todos aqueles que forem chamados. Que promessa? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Olha o que Paulo disse. Quando Ananias foi ter com Paulo, o grande Saulo de Tarso, olha o que ele disse. Depois daquela visão, Paulo ficar 3 dias orando e jejuando, Ananias chegou ali e disse: e agora, por que te detens?
levanta-te e batiza-te. Cumpre a promessa na tua vida, Paulo. E lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Meu irmão, Deus, na sua sabedoria, infinita misericórdia, nos levantou um profeta nesses dias, cumprindo as suas promessas e nos mostrando que essa promessa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e para o revestimento com o Espírito Santo estaria eficaz hoje em nossos dias, precisando ser cumprida em nossas vidas. E para isso, Deus nos enviou um profeta. E esse profeta, ele nos diz: Deus não pode fazer uma promessa e logo quebrá-la. Não pode. Se Ele é Deus, terá de permanecer fiel à sua promessa. E isso Ele nos mostrou, nos enviando um profeta em nossos dias, que nos restaurou a palavra e nos restaurou essa promessa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, obrigado pelo Senhor ser fiel. E o Senhor disse isso: se vocês forem fiel, Israel, eu serei fiel. Todavia, se vocês não forem fiel, eu permaneço fiel, porque não posso negar a mim mesmo. Ele não pode negar que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é o amor ágape expressado ali no Calvário e nos dando hoje a promessa de que um dia Ele voltará e nos tirará desse hospital de pestilento, e onde Ele estiver, nós estaremos sempre a seu lado. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir em nossas vidas a Tua palavra, observando cada promessa Tua, no nome de Jesus Cristo. Amém. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound, 1,000 years will have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand.